Se um golpista acessasse a sua conta de e-mail, qual das suas redes sociais e contas bancárias ele conseguiria invadir? Fique ligado que no episódio de hoje a gente vai falar sobre segurança da informação. Olá pessoal, eu sou o Thiago Silva, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Tech Talks, um produto da Portfólio Tech. Aproveite para se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, curte e comenta aí bastante para ajudar a gente. Hoje estamos mais uma vez aqui nos estúdios do Grupo Portfólio com a presença ilustre do Alisson Maciel e Matheus Farias. Opa, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, né? Participar desse programa muito legal e hoje temos alguns assuntos bem interessantes aqui para a gente tratar, viu? Oi, pessoal, estou muito feliz aqui por estar novamente. Sou Matheus Farias, como vocês já devem me conhecer. Beleza. Então, antes de tudo, acho que o pessoal que está em casa, né? É importante a gente falar um pouco, né, da diferença do que é um dado, informação e conhecimento, né? A gente vai falar aqui um pouco no episódio de hoje sobre segurança da informação. Então é importante para o público, primeiro a gente dar essas definições, diferenciar, e aí sim a gente segue para o tema, né? Certeza. Acho que como você mencionou, Thiago, a gente balizar a nossa conversa de hoje, tentar ser o máximo possível, ser um bate-papo, mas a gente tem que fazer alguns conceitos aqui, né? E vamos começar com dado, informação e conhecimento. O dado, ele é o caractere, uma imagem específica, algo que está ali simplesmente fora de um contexto, né? Uhum. Você começa a transformar esse dado em informação quando você começa a gerar um contexto para ele, né? Por exemplo, eu posso ter uma lista de cidades, São Paulo, Fortaleza, Maceió, enfim, e depois eu posso ter números, 1.000, 2.000, 3.000. Isso são dados, não tem um contexto que una esses dados ali para transformar em informação. Uhum. Mas na hora que eu pego esses dados que estão ali soltos e dou um contexto para ele, como? Eu boto uma tabela, eu tenho ali o cabeçalho cidade e eu tenho outro cabeçalho salário mínimo, salário médio, vamos dizer assim. Uhum. Aí eu começo a relacionar cidades, Fortaleza, salário médio 1.000, São Paulo, salário médio 2.000. Eu crio um contexto para aqueles dados e aquilo ali se transforma numa informação. A partir dali eu sei que o salário médio da cidade de Fortaleza é 1.000, de São Paulo é 2.000 e assim... Perfeito. Tendo esse conceito de dado e informação ali já estabelecido, como que isso vira um conhecimento? Conhecimento vai ser o que eu vou fazer com aquela informação estabelecida, né? Uhum. Quais são as conjecturas, conclusões e encaminhamentos que eu posso fazer com aquela informação. Então, por exemplo, eu tenho esse relacionamento de cidades e salário médio. Uhum. E eu sou um investidor, eu quero botar uma empresa aqui no Brasil, só que eu quero ver onde que vai melhor se encaixar logística e mão de obra, que é um dos principais custos de uma empresa. Sim. Então, eu vou ver se naquelas cidades com menores salários médios, eu vou ter a mão de obra que eu preciso, porque se eu tiver, é lá que eu vou colocar. Então, isso vira um conhecimento. Eu estou extraindo e pegando aquela informação e alocando ela para uma ação estratégica. Enfim, é um exemplo que podem ser vários, né? Mas esse é o que se define dado, informação e conhecimento. Perfeito. E aí, como você bem falou, né, utilizando a relação aí dado, informação, conhecimento, existem estratégias, né? Uhum. E aí, a partir disso, a gente começa a tratar a segurança, né, de uma determinada empresa, aproveitando esse gancho aí, né? Mas antes da gente falar da segurança da informação, como é que surgiu essa área no mundo tecnológico? Como é que se originou essa tal segurança da informação? Muito bem perguntado, Thiago. Se a gente olhar bem lá para trás, tipo 1970, a gente vê que as empresas que iniciaram no mundo da tecnologia, elas tinham salas com mainframes gigantescos e para os seus colaboradores acessarem esses dados, eles tinham que estar dentro da estrutura da empresa e eles utilizavam terminais que tinham acesso direto a esses dados. E aí a gente vê ali que um pouco mais de meio século depois, a gente vê que esses dados começam a tomar corpo, realmente começa a fazer sentido para a empresa e eles começam a ter
ali um valor agregado que ele acaba se tornando uma commodity ali para a empresa, né? É até aquele velho ditado, né? Que os dados é a mina dos olhos de ouro ali para aquela empresa, né? Então, a gente vê que o dado, com o tempo, ele vem tomando um escopo importante para a empresa e aliado também ao crescimento que a empresa vai tendo, ela tem que ter cada vez mais controle desse dado, como é que ele está indo e tudo mais. Então, a gente pode tomar aí como princípio que ele surgiu dessa forma. Se tu permitir complementar, Matheus, com a evolução tecnológica e o passar desse tempo, como você mencionou, antes a gente tinha uma gama de dados que eram armazenados. Isso tomou um crescimento exponencial gigantesco, que obrigou a tecnologia a se reinventar cada vez mais, eu ter a capacidade de armazenar mais dados, porque foi se construindo justamente essa necessidade de transformar isso em informação e conhecimento, né? Então, a tecnologia foi crescendo para dar vazão a essa necessidade. Perfeito. E aí, quais os meios que a gente trabalha, né, para garantir essa segurança da informação? Quais os métodos que hoje existem para que a segurança da informação seja bem feita nas empresas? Bom, eu poderia dizer que antes da gente pensar em métodos de segurança, né, muitas vezes as próprias alternativas de segurança adotadas hoje, elas surgiram depois que ataques aconteceram, né? Entendi. Então, a gente hoje tem diversos tipos de ataque, né? A gente pode trabalhar ali com engenharia social, phishing, um ransomware, um vírus, um POA. Então, hoje a gente pode ser atacado literalmente por qualquer lado dentro da empresa, né? E aí foi que veio surgindo as soluções de segurança que a gente possa estar trabalhando em cima. Exato. E assim, o Matheus falou aí vários termos técnicos, talvez você já tenha ouvido falar de alguns deles, né? Mas existem N tipos de ataque, né? Só que alguns são mais conhecidos, que é o que afetam o nosso dia a dia, né? Seja no trabalho, nos nossos assuntos pessoais, em casa, porque você hoje está conectado e trabalha e vive conectado 100%, né? Então, os atacantes, eles estão se reinventando constantemente. E toda vida tem um novo tipo de ataque surgindo, né? E o Matheus falou, tem o mais famoso aí, é o que saiu mais em mídia, que é esse ransomware, né? Que o tão temido ransomware das empresas, enfim, esse é o que ataca mais, é o que está mais forte no mundo corporativo, que é onde a empresa faz de tudo para proteger o seu dado, porque aquilo ali é a fonte do negócio dele. Sem aqueles dados, ele não consegue, muitas vezes, dar continuidade àquele negócio. Mas quando você fala do nosso meio social, pessoal, vem o que o Matheus falou, muito em engenharia social, que é usar de mecanismos ali para conseguir burlar, sem ser um ataque informático, digamos assim, né? Ele não está usando uma tecnologia, é simplesmente relacionamento. E também tem a questão do phishing, que também é um outro mecanismo que tenta mascarar algumas coisas, onde você acaba fornecendo informações para esse atacante usar essa vulnerabilidade, né? Então, tem uma gama, e a gente, de fato, está aqui hoje para tentar explicar para vocês os principais, né? Tentar dar essa diferença sem tratar de termos técnicos, mas que vocês conheçam, de fato, esse universo. E uma informação importante, Thiago. Numa pesquisa recentemente que saiu feita pela Tendmicro, ela pôde apontar que 75% dos ataques se iniciaram através do phishing, que trabalha justamente ali uma engenharia social por detrás. Olha só, e também vi uma matéria recente, né, sobre engenharia social de um aplicativo de mobilidade urbana, né? Vocês ficaram sabendo que de fato aconteceu ou que está sendo investigado, né? Vocês conseguem comentar aqui pra gente? Sim. Foi justamente um trabalho de engenharia social ali com um usuário que tinha muitas permissões dentro da né, que é também um fator muito preocupante, um usuário com muitas permissões, né? Mas o atacante estava se utilizando ali da brecha do multifator, onde ele descobriu o número desse usuário e começou a ficar mandando autenticações de multifator, até que ele decidiu ousar mais um pouco. Ele ligou para esse funcionário dessa empresa e se passou pelo suporte de TI. E ele disse justamente assim, olha, os ataques
as mensagens só vão parar quando você me informar o código do multifator. E ele informou o código. E a pessoa teve acesso ao sistema. Nossa. Então, o trabalho de engenharia social, né, dá brecha. Eu acredito aí que ele conseguiu invadir e muita coisa ele conseguiu captar, né, com essa informação passada por um funcionário, né? Mas falando um pouco aí da engenharia social, phishing, né? Existem técnicas, ferramentas que ajudam a prevenir ou, caso aconteça, recuperar esses dados que são vazados ou sequestrados, muitas vezes? Acho que complementando essa questão da engenharia social e do phishing especificamente, né, que é quando você mascara uma informação, por exemplo, um e-mail de uma empresa, só que aquilo ali está mascarado com aquela imagem, com aquele objetivo, e você acaba fornecendo dados essenciais que vão ser explorados, né? Como aconteceu nesse caso aí que foi falado, né? Ele não usou nenhum meio tecnológico no sentido de mandar um e-mail ou invadir nada. Ele simplesmente é um relacionamento. Ele estabeleceu aquele canal e usou uma fraqueza do ponto mais fraco da segurança, que é o ser humano, né? Então, nesse caso, eu costumo dizer que o phishing é muito do elo mais fraco, né? Que é justamente o ser humano. O mecanismo melhor para se prevenir phishing é treinamento. É disseminar treinamento, informação e estar constantemente reavivando aquele assunto para que as pessoas se mantenham em alerta, né? Constante. Porque, como eu disse, ele vai usar onde ele consegue o sucesso é no dia de desatenção daquela pessoa. Sim. Isso é para qualquer um. Então, o recorrente treinamento é o que vai dar sucesso para que a empresa consiga disseminar essa cultura de anti-phishing, né, dentro da corporação. Políticas também, né? Acredito que políticas... A política ela vai balizar, né? É importantíssima essa política, né? Para que você... E que essa política exista e que seja também disseminada, né? Não adianta eu ter lá o documento definido, assinado, carimbado pelo CEO da empresa, sendo que os funcionários não vão conhecê-las, né? Então, entra nessa cultura do treinamento, né? E hoje é o meio mais explorado, acho que as mensagerias, empresas de e-mail, é o que eles mais têm investido nessa parte de segurança, é como fazer um pré-filtro para que esse phishing não chegue no elo mais fraco. Sim. Né? É muito associado à segurança da informação à tecnologia, né? Sim. Mas envolve pessoas, processos, rotinas, né? Exato. Eu lembro de um caso também de backup, que o backup era feito, né? Mas não tinha um teste de restauração desse backup, né? Então, acabou acontecendo de que todo dia era feito o backup das informações e não era testado. Uma vez que precisou, a restauração não funcionava, né? Então, é comum essa falha da segurança ser sempre associada às ferramentas de tecnologia e processo e pessoas são meio que deixados de lado. As empresas têm que realmente se preocupar mais com esse trato de pessoas e processos? Com certeza. É um fator muito importante, até porque se a gente pensar em engenharia social, não existe nenhum sistema de segurança no mundo que consiga detectar, né? É realmente o treinamento ali com as pessoas que estão de perto. Isso que o Alisson falou realmente é muito importante. Você tá ali com treinamento, disseminar, informar, é algo muito essencial para estar reavivando isso às pessoas. Perfeito. E aí nessa parte de manter, né, essas políticas, treinamentos, quais os recursos são indicados para essas empresas que estão precisando ali implantar a segurança da informação ou melhorar a segurança da informação? Hoje existem N ferramentas, né, no mercado, com esse mundo cloud, todo mais conectado, tudo sendo possível ser gerenciado de qualquer lugar do mundo. As próprias empresas e plataformas de cloud, como a Microsoft, nossa parceira aqui, ela já fornece um leque de ferramentas que vai te dar esse poder de fazer o filtro desse possível ataque já na fonte, antes de chegar no elo mais fraco, como eu já mencionei anteriormente. E aí o Matheus consegue, e o nosso especialista aqui, Microsoft, consegue até listar essas ferramentas, né? O que ela pode te direciona, né? Porque cada uma tem um objetivo e elas se conversam justamente para fazer essa barreira protetora, né? Isso, exatamente. Então, voltado mais para a linha de ponta, que é justamente os nossos colaboradores, a gente tem ali o Microsoft Endpoint focado justamente para a segurança ali na máquina,
do colaborador, que a máquina, né, é que está em constante comunicação aí com a internet e serviços online. A gente tem também a proteção para a identidade, que é justamente a própria identidade do colaborador, para garantir que ela não vai ser usurpada por nenhum outro atacante, né? E trabalhando ali, justamente fazendo uma pontuação de risco daquele usuário, porque muitas vezes o usuário até ele pode chegar a ser comprometido e nenhum sistema de segurança detectar. Mas se ele começa a executar atividades que ele nunca executou na vida, então o sistema consegue começar a pontuar essas atividades arriscadas a ponto de chegar a bloquear preventivamente o usuário, né? E que ele consegue proativamente fazer isso, né? Como a gente, desculpa interromper, Matheus, mas como a gente viu, né? As ferramentas, elas vão dar poder para que a gente consiga fazer essa barreira novamente e proteger o usuário, né? E esse é o foco, de fato, porque é onde geralmente acontecem essas falhas principais, né? Inclusive, a gente já falou do ransomware aqui, onde o ransomware consegue ser mais efetivo é quando ele acha uma brecha desse tipo, né? E eu queria até, então de brincadeira, até falar para vocês, usuários aí que estão assistindo, não reclamem do reiniciar o computador para atualizar, tá? É aí onde está sendo aplicadas essas regras para proteger vocês. Perfeito. E ainda falando sobre recursos, né? A gente tem sistemas voltados justamente para seguranças de e-mail, né? Como phishing, spam. Então, hoje em dia, tá tão bem feito esses sistemas que tem até uma análise ali dizendo phishing de alta confiança ou só phishing, né? Ele já consegue determinar isso para quem está na parte de segurança analisando, né? A gente tem também ali um pouco já jogando governança dos aplicativos, ali onde você consegue sancionar ou não sancionar um aplicativo, que aí você pode definir critérios. Por exemplo, a pontuação daquele aplicativo é uma segurança baixa, aquela pontuação. Então, automaticamente já bloqueia ali na empresa. Então, você já consegue ter esse controle, né? E para cobrir essas ferramentas, né, elas já são integradas, né? Mas a gente consegue dar um poder de análise maior, como, por exemplo, o Microsoft Sentinel, onde você pode linkar essa parte toda de segurança, aí você começa a ligar outras ferramentas. O AD do Azure que você tem, o seu locatário Microsoft 365, que você pode estar ali conectando. E, por exemplo, a partir dessas conexões, você determina uma tarefa onde você consegue detectar um ataque de força bruta ali, né? Tanto num usuário, né? Ele tentando atacar ali um usuário diretamente, ou, por exemplo, você conecta um serviço de análise de um aplicativo que você tem hosteado no serviço Azure e você consegue detectar se aquele aplicativo está sofrendo um negativo de serviço. Perfeito. Que seria já um DDoS, né, chamado, que onde ele fica fora por uma volumetria gigantesca de requisições que derruba aquela aplicação, né? A gente tem esse universo todo, né? Só que a gente sabe que existem realidades de negócios distintas, né? Então, nem toda empresa, nem todo negócio tem o poder aquisitivo de você ter ferramentas assim tão integradas, já na nuvem, com esse arcabouço gigantesco de recursos, né? Mas isso não impede que essas empresas também pratiquem segurança da informação. Então, a gente tem ali boas práticas de mercado, amplamente já estabelecidas já no mundo de TI, que são rotinas, né? São processos que são definidos que também garantem a continuidade do negócio. Então, a gente está falando de backup, mas backup não somente fazer a cópia de uma máquina, de um banco de dados e guardar num canto sem o devido cuidado. Então, pegar isso ser uma rotina de preferência automática. Existem ferramentas baratas, às vezes até open source, para executar isso. Só que você tem que guardar no local adequado. Esse local, se possível, ter uma segunda guarda, seja em nuvem ou seja em outro local. A redundância, né? A redundância. Se a gente for seguir o pé da letra, né, de backup mesmo, que muitas corporações exigem por certificações, um site backup ele tem que estar no mínimo 15 km de distância do site principal. Aí, obviamente que isso é um mundo ideal que não é a realidade da maioria, né, dos negócios. Mas, além de você ter essas possibilidades de replicação desse backup, você tem que testar a restauração desse backup. Porque não adianta você ter a cópia, mas na hora que você precisar dessa cópia porque aquilo ali foi invadido e você perdeu aquela aplicação, e tu vai
aprender a restaurar na hora do incidente, onde você precisa do menor tempo possível para restabelecer. Como se fosse um ensaio, né? Nesse caso que eu comentei, o backup estava corrompido, então não adiantou de nada, né? É nesse teste de restauração que você identifica falhas como essa, porque pode acontecer e não é incomum. Na verdade, aquela famosa é raro, mas acontece com frequência. Então, se você não faz esse teste, se você não tem um ambiente mínimo para você fazer esse teste, você aumenta muito o seu índice de vulnerabilidade nesse sentido, né? E existem, essa replicação, esse teste de restauração do backup, faz parte de um processo que é definido e orientado a partir de uma política, que é o plano de disaster recovery, né? Então, qual é o caminho que você vai traçar em caso de um incidente para você restaurar aquela aplicação. E faz parte desse disaster recovery, né? Que é essa política que vai lhe orientar. Então, assim, como que eu consigo ter isso minimamente dentro da minha estrutura, né? A gente vai falar de recurso, e recurso envolve também pessoas. Eu vou precisar dos profissionais certos com as orientações básicas e boas práticas de mercado para poder executar isso, né? Então, você fala ali do analista de segurança, que muitas vezes é a mesma pessoa que faz o papel de analista de infraestrutura. Como eu estou falando, tem negócios que você não consegue ter essa gama grande, né? Então, são papéis. Eu não estou falando que você tem que ter um analista de segurança, outra unidade de pessoa que seria um analista de infraestrutura. São papéis que são exercidos ali, dependendo do horário, e a pessoa consegue executar esses multipapéis. Mas existe essa orientação, ou seja, você não precisa ter um poder aquisitivo muito grande para praticar a segurança da informação. E aplicar o básico, digamos assim, né? Exato. Por exemplo, se a gente falar de dados pessoais, eu teve um vazamento de dado pessoal que estava armazenado na minha base, e o que é que eu vou fazer, né? Então, aí é onde você vai precisar que esse recurso pessoa também tenha noção do que hoje a nossa lei geral de proteção dos dados pessoais fala, né? Tem um procedimento, tudo é processo, linka muito com o processo e a parte legal que vai lhe dar o caminho, não é o fim do mundo. Você tem as ações a serem executadas. Tem que ter um plano de recuperação. Exato. Isso. E o plano, ele é só para complementar e finalizar sobre isso, ele vai te ajudar justamente para reduzir esse tempo de resposta que você tem que ter. Porque se você for aprender tudo o que tem que ser feito na hora do incidente, é a pior hora. É a hora que você está com o negócio pegando fogo e você tem que aprender como que funciona o extintor. Não é a hora de fazer isso, né? Então, tem que ter essa prévia. É muito importante, não é nada custoso. E são coisas básicas que resolvem, muitas das vezes, a continuidade de um negócio. A prevenção. Exato. Né? Então, gente, aqui a gente finaliza nosso conteúdo do episódio de hoje. Queria agradecer a participação do Alisson e Matheus mais uma vez, né? Agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Aproveite aí para curtir, comentar, siga a gente, compartilhe com seus amigos e amigas. Fique conectado, fique ligado e até o próximo episódio.